Bora pessoal para mais um vídeo aqui do canal, comentando os informativos do STJ, a nossa corte cidadã, né? Informativo aqui, pessoal. Hoje o primeiro é sobre direito penal, informativo de número 887, que tratou ali dos crimes contra a vida, particularmente sobre o aborto. E o que foi decidido pelo STJ nessa questão? Pessoal, vamos imaginar a seguinte situação: fulana, ela toma um remédio abortivo, né? E aí ela passa mal, vai para pronto-socorro. O feto, ela tirou o feto, deixou lá na casa dela. E aí ela se dirige ao pronto-socorro. Chegando lá, a médica verifica a situação e comunica o fato às autoridades, à polícia. A polícia vai lá, toma ciência dos fatos, vai até a residência da fulaninha que foi até o PS, né, o pronto-socorro, onde a unidade básica de saúde, enfim. E lá chama a perícia, é feita a perícia, verifica lá o materialidade dos fatos, né? E aí essa pessoa é denunciada pelo crime de aborto, né? E aí nesse caso, qual foi a questão debatida pelo STJ? Poderia o médico noticiar esse crime? O STJ falou que não poderia, porque isso viola o sigilo médico entre paciente e médico, né? Porque seria uma forma, inclusive, se não tivesse o sigilo, de a pessoa não querer procurar o médico. Ela poderia, inclusive, colocar a sua própria vida em risco e assim, né, eventualmente morrer, em detrimento de ir ao médico, porque ela teria receio de chegar lá e o médico contar os fatos. Foi isso aí que o STJ falou. Então, nesse caso, não é o caso de submeter essa pessoa ao tribunal do júri, né? Porque quem julga esse tipo de crime, o crime de aborto, é o júri popular, né? O júri popular, ele tem a incumbência, né, a atribuição constitucional de julgar os crimes dolosos contra a vida. E entre os crimes dolosos contra a vida, o aborto é um deles. Dessa forma, a fulana ela vai ser processada sob o rito do tribunal do júri. E aí, nesse caso, o STJ entendeu que a decisão que mandou ela para júri, todos os atos que ali foram produzidos, audiência, tudo era ilícito, porque todas as provas foram derivadas dessa comunicação do médico às autoridades. Tudo que se sucedeu foi em razão da comunicação. Como tudo que acarretou o processo foi em razão dessa comunicação e a comunicação estava protegida pelo sigilo, toda a prova gerada é ilícita. Logo, como não havia outros elementos de prova, o STJ decidiu ali pelo trancamento da ação, né, penal, pela ausência de justa causa. Um dos argumentos do Ministério Público foi que haveria uma fonte independente de prova, na medida em que as investigações elas poderiam levar ao descobrimento do crime, uma investigação paralela. Mas o STJ falou, não haveria uma investigação paralela porque a pessoa não falaria o que ela fez e o médico também não poderia, pelo sigilo. Dessa forma, a STJ entendeu que o médico violou, né, o sigilo médico ali, as normas de conduta, de modo que a conduta estaria protegida. A conduta, embora ilícita, estaria protegida pelo sigilo. Dessa forma, o STJ entendeu que não era o caso de submeter essa pessoa ao julgamento popular e determinou o desentranhamento das provas, né, pela sua ilicitude originária, e todas as outras provas que foram produzidas de forma derivada também estariam contaminadas, né, por essa ilicitude inicial. Decisão bem interessante, pessoal. Eu, sinceramente, eu concordei, né? Assim como o advogado, ele também tem o sigilo com o seu cliente, porque se não houvesse esse sigilo, né, o cliente também poderia ter receio de contar os fatos, né, para o advogado. Então, como existe o sigilo entre advogado e cliente, também deve prevalecer o sigilo entre médico e paciente.
inclusive nessas hipóteses de conduta criminosa, tá? Então achei bem interessante a decisão do STJ, concordei. Beleza, meus amigos? Vamos continuar aqui para a próxima decisão aqui do STJ. A segunda decisão, pessoal, do STJ foi crimes contra a pessoa, crimes contra a liberdade individual. Particularmente aquele crime de violência psicológica contra a mulher, né? Em que o agressor, ele de alguma forma, ele ocasiona algum dano à integridade psicológica, não ao psiquismo, né? Porque tem uma diferença. A integridade psicológica é aquela sensação que a pessoa tem de medo, de receio, enfim. Agora, o psiquismo é quando a conduta do agressor gera uma doença na pessoa. Uma síndrome do pânico, um estresse pós-traumático, enfim, alguma doença neurológica ou até psicossomática em razão da violência. Aí é diferente, tá? Então é diferente de violência psicológica e de violência psíquica, tá? Inclusive a violência psíquica, dependendo do seu grau, ela pode gerar uma lesão corporal de natureza leve, tá? Natureza grave ou gravíssima, dependendo, né? Inclusive aí dos danos acarretados, tá, pessoal? Então, feita essa distinção, o que eu quero dizer é o seguinte, que no crime de violência psicológica contra a mulher, o STJ falou que o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando há outras provas idôneas que demonstrem a materialidade delitiva, porque a defesa sustentou que, no caso, a materialidade deveria estar comprovada pelo um laudo psiquiátrico ou psicológico que atestasse qual foi a efetiva lesão ali, né, que a pessoa sofreu com essa violência psicológica, e não havia no caso. O que havia no caso era o quê? A palavra da vítima, no caso julgada pelo STJ, uma testemunha e áudios. Havia esses elementos. Então a STJ falou, no caso, embora não haja o laudo que demonstraria a materialidade, há outros elementos idôneos que estão harmônicos à palavra da vítima, que no caso seria essa testemunha, o vizinho e os áudios. Dessa forma, o STJ falou, a condenação está de acordo com a legislação, tá? Porque seria, no caso aqui, um exame de corpo de delito indireto. Às vezes também, pessoal, o exame de corpo de delito ele não vai ser possível, né, pelo desaparecimento dos vestígios. Porém, nessa situação, a STJ fala que a materialidade pode ser suprida pelo depoimento de testemunhas ou outras provas idôneas, não pela confissão. A confissão não pode. Mas se houver outros elementos idôneos, é possível sim a comprovação da materialidade delitiva por testemunhos, áudios, tá? Então, é o que nós chamamos de exame de corpo de delito indireto. O direto, né, seria o próprio laudo, e o indireto são esses elementos aí idôneos, né? Porque ele, de alguma forma, no entendimento do juiz, pode convencer da existência do fato, tá, pessoal? Então é possível sim a dispensa do laudo, tá certo, meus amigos? Vamos avançar aqui no próximo julgado, né? Pessoal, continuando aqui no nosso informativo, crimes contra o patrimônio, furto qualificado, né? A outra decisão do STJ. Vamos lá. No furto qualificado, pessoal, é aquele que a gente tem uma pena mínima de 2 anos e uma máxima de 8 anos, é quando há determinadas circunstâncias. Por exemplo, o furto é cometido com rompimento de obstáculo, escalada, concurso de agentes, emprego de chave falsa, enfim, há determinadas características que tornam aquele crime qualificado, ou seja, uma pena maior. Portanto, necessariamente é de haver algum tipo de prova que ateste que aquilo foi de alguma forma rompido, por exemplo, o obstáculo. No caso, normalmente é o laudo pericial. O perito chega lá e vai falar, olha, realmente aqui foi rompido o obstáculo, o cadeado foi quebrado. Enfim, mas quando não há o laudo pericial, ainda assim é possível essa pessoa ser processada e condenada por furto qualificado? O STJ falou que sim. E quando é possível? Quando há outros elementos,
assim como no caso da Lei Maria da Penha, no crime de violência psicológica é possível atestar o dano sem o laudo, no crime de furto, da mesma forma, a STJ falou que é viável sim. É possível atestar a existência do rompimento do obstáculo sem a existência do laudo pericial. E aqui seria o que nós chamamos de exame indireto. Seria testemunhos dos policiais que chegaram lá para atender a ocorrência, o depoimento da vítima, materiais que em tese ali foram encontrados com o réu, né? Sei lá, uma coisa que pode quebrar cadeado, né? Um martelo, uma enxada, enfim. Materiais que demonstram que ele servia para romper o obstáculo, embora não tivesse uma perícia testando ali, um perito oficial testando o rompimento do obstáculo, tá? E o outro ponto, esse arrombamento do cadeado, vamos imaginar, o cara queria roubar uma loja, furtar uma loja, e ele arromba o cadeado, porém ele não consegue ainda entrar dentro da loja porque a polícia chegou e o prendeu. Ele iniciou o arrombamento, concluiu o arrombamento, mas não iniciou a subtração da res furtiva, por exemplo, um celular que estava lá dentro. Ele não executou o verbo nuclear do tipo, do 5.5, né, que você queria subtrair coisa alheia. Ele não praticou o subtrair. Nesse caso, ele ainda responde por furto? O STJ falou que sim. É um furto tentado, evidentemente, né, porque ele não consumou, mas ainda assim é furto. Não é um crime impossível, uma tentativa impossível. Por que o STJ falou? Nós temos que definiar início da execução do crime e início da ação típica. No caso, o STJ falou o quê? Aqui nós aplicamos a teoria objetivo formal temperada, no sentido de que todo o cenário demonstra de forma categórica que ele percorreu parte significativa do iter criminis, né? Ele cogitou, ele preparou e ele iniciou a execução. Iniciou ao tentar romper o obstáculo, embora ele não tivesse subtraído. O STJ falou, nesse caso, você não punir esse tipo de conduta seria dar um salvo-conduto para todos os ladrões. Ora, eu vou tentar subtrair alguma coisa dentro daquela casa, vou tentar romper o portão. Se eu não conseguir, não cometi nada, um ilícito, é um indiferente penal. Então o STJ falou, esse tipo de conduta nós não podemos tolerar. E daí que é uma conduta criminosa. Tá? Eu achei bem interessante essa posicionamento do STJ, concordei, tá, pessoal? Tem que ser de fato penalizada essa conduta, né, sob pena, né, de ficar banalizado, né, tornar uma tentativa de arrombamento de um portão um crime de dano, por exemplo, ou um tipo de tentativa de violação de domicílio. Não. Se tudo indica que ele queria furtar, é furto, tentativa de furto. Outra decisão, pessoal, aqui do STJ, achei bem interessante, é sobre crimes contra a incolumidade pública, né? Crimes também contra a saúde, enfim, né? E no caso aqui foi uma venda irregular de medicamentos, né? Terapêuticos, enfim. A pessoa, ela tinha uma empresa virtual, né? Uma empresa de fachada virtual, uma farmácia virtual, em que ela vendia determinados medicamentos, né? Falsos, sem prescrição médica, enfim. Era um comércio ali ilegal que ela praticava. E entre essas substâncias que ela vendia, muitas substâncias ali estavam listadas na portaria da Anvisa, que falava, essa substância é droga. Se é droga, em tese também se enquadraria no crime de tráfico de drogas. Então ele foi denunciado, essa pessoa, por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Porém, essa questão chegou lá no STJ. E a tese da defesa foi o seguinte: olha, em tese, ele não deveria responder por esse crime, mas ele deveria responder pelo artigo 273, parágrafo 1b do Código Penal, né, que é o crime de você falsificar, corromper, adulterar produto destinado a fim terapêutico ou medicinal. Tá? Essa foi a tese da defesa, e o STJ falou, de fato, a defesa tem razão
Porque toda a conduta dessa pessoa está abrangida de forma especializada pelo Código Penal. É droga o que ele estava vendendo? É droga, mas ele estava vendendo num contexto de farmácia, um contexto de medicamento. Daí que a conduta não é tráfico. A conduta é esse crime aí do Código Penal, que é você falsificar, corromper, adulterar produto destinado a fim terapêutico ou medicinal. Eu concordei, tá, com essa decisão do STJ. Esse crime, pessoal, ele tem uma pena bem alta também, tá? Inclusive, eu acho que o inciso 1 já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas aqui, né, no caso, o STJ aplicou o princípio da especialidade, porque esse crime, ele se enquadra melhor na conduta da pessoa do que o tráfico de drogas, tá? E como ele responderia por esse crime, ele não vai responder por associação para o tráfico. Já que para responder por associação para o tráfico, você tem que estar respondendo ou por tráfico ou aquele crime que é ter em depósito petrechos, né, utensílios que sejam destinados ao fabricação, né, de drogas, tá? Então, achei bem condizente essa decisão aí do STJ, bem coerente, tá, pessoal? Avançando, pessoal, agora para, né, finalzinho aqui desse informativo, agora sobre direito processual penal, ação penal, queixa-crime. Na queixa-crime, né, meus amigos, para quem não sabe, pessoal, a gente tem ali um prazo decadencial de 6 meses, né, para estar ajuizando essa ação a partir da ciência da autoria. Você descobriu quem foi o autor do fato. Você tem um prazo de 6 meses, decadencial. É um prazo que ele não se interrompe, ele não suspende, tá? Ele é peremptório, ele vai continuar. Então, beleza, 6 meses. Não, o STJ falou, não se exige ciência inequívoca da conduta criminosa, da autoria criminosa. Se você suspeita que aquela pessoa é a autora do delito, você tem que fazer a queixa-crime. Porque o prazo, ele não vai interromper, ele não vai suspender. E se você quiser uma confirmação, uma coisa exata de quem foi o autor do crime, você está correndo o risco de o crime decair, ocorrer a decadência. E aí, né, ocorrendo a decadência, você vai perder o seu direito de tentar punir aquela pessoa, né? Ela vai sair impune. Então, tem que ficar ligeiro nisso aí, tem que ficar esperto, tá? É melhor você meio que deixar passar batido, né? Fingir que não sabe quem foi e procurar elementos ali que tente de alguma forma demonstrar quem foi, sem mostrar que você sabe que suspeita de quem foi, tá? Porque também é muito temerário você entrar com uma queixa-crime contra alguém e aí essa queixa-crime ela é julgada improcedente e você também pode responder, né, por algum tipo de crime, talvez. Pessoal, aqui a última decisão aqui para a gente finalizar, né, é sobre o Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri ali é o nosso órgão jurisdicional que julga, né, os crimes dolosos contra a vida, o infanticídio, o aborto, o feminicídio, o homicídio, enfim, né? Esse é o órgão responsável por julgar esse tipo de crime, que ele é composto por duas fases, né? Nós temos a primeira fase, que é a formação do sumário da culpa, que é o juízo accusationes, e a segunda fase, que é a fase de julgamento, né? O judicium causa. Pois bem, vamos lá, qual foi a decisão aqui? No caso que o STJ julgou foi o seguinte: se para impronunciar uma pessoa, o juiz ou o tribunal ele tem que examinar o dolo, se a pessoa teve ou não a intenção de matar, seja dolo eventual ou dolo natural, se o tribunal ou o juiz tiver que mergulhar na intenção subjetiva do agente para impronunciar ou não, ele não pode fazer isso. Ele tem que mandar o caso para a júri, porque o conselho de sentença é o órgão natural para isso, para avaliar se aquela pessoa teve a intenção ou não de matar. Então,
O juiz que vai pronunciar ou não, essa pessoa vai pronunciar, se tiver que analisar dolo, ele não pode, tá? Ele tem que mandar para a júri. O júri é o órgão competente para isso, tá bom, pessoal? Então, é isso aí, o informativo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal, pessoal. Dê aquele like. Bora! Vamos ativar aqui direito penal na veia, meu. Direito penal com tudo. Direito penal não só nos tribunais, mas aqui no YouTube também.